que o nosso adversário teria também o mesmo orgulho de dizer o que ele fez nos últimos 20 anos. Maria Cristina vai fazer uma pergunta, eu vou... Não, deixa eu explicar. É que o senhor não me respondeu, mas está atacando o anterior. Não, eu vou responder. Tá bom. Né? O fato do meu adversário não estar aqui... Né? O senhor comemora apoios nesse segundo turno. Entre eles o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que era governador quando o senhor foi detido na desocupação da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Teve violência policial, protestos. Quem mudou nesses 12 anos? O senhor ou o Geraldo Alckmin para agora estar em mãos dadas? Milton, quem mudou foi o Brasil, né? Porque nessa mesma época, o Lula e o Geraldo Alckmin eram adversários e se criticavam, às vezes, com mais dureza do que as minhas críticas ao Alckmin. Hoje o Alckmin é vice do Lula. Porque o que mudou não foram a personalidade das pessoas, nem a minha, nem a dele. O que mudou é que nesse meio tempo... Exatamente isso que ele falou, né? Isso, tem um vídeo dizendo isso, a gente pode inclusive mas não, trazer aqui. Não em relação à obrigatoriedade da vacina, ou seria obrigatório, contra a vacina. Ser contra a obrigatoriedade da vacina agora, é ser contra a vacinação. Agora, deixa eu compreender uma coisa aqui. O que o senhor mudou, então, nesse tempo? Hoje o senhor não apoia mais ocupação de terra, como lá naquela época? Eu acho que já... Né? Eu espero que vocês pudessem ter essa mesma veemência, essas mesmas perguntas com ele. Uma pena que ele fugiu. Eu não fujo. Agora me deu tempo de responder, porque vim aqui para um debate, tive o respeito. Porque o mesmo candidato que agora foge de responder à sociedade, foge de debater ideias, foi o prefeito que durante 3 anos e meio fugiu das suas responsabilidades. Foi alguém, Milton, que fugiu quando teve o apagão e 2 milhões de pessoas sem luz. Quando a cidade mais precisava, foi para o camarote da Fórmula 1 e fugiu de resolver o problema. Foi alguém que fugiu quando nós estávamos na maior epidemia de dengue da cidade e deixou as pessoas à própria sorte no SUS. Então, é lamentável que alguém que tem esse tipo de postura fraca, omissa, queira ser prefeito de São Paulo. Entretanto, apesar da ausência de Nunes, ele foi representado pelos 3 jornalistas da bancada. A sabatina que se seguiu foi marcado por constantes interrupções, grosserias e falta de respeito. Começando pelas perguntas feitas de forma a criar pegadinhas para Boulos, trazendo implicitamente insinuações e alusão a fakes que os oponentes espalham. Perguntou-se muito pouco sobre os problemas reais da cidade de São Paulo. Candidato, o senhor comemora apoios nesse segundo turno. Entre eles o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que era governador quando o senhor foi detido na desocupação da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Teve violência policial, protestos. Quem mudou nesses 12 anos? O senhor ou Geraldo Alckmin para agora estar em mãos dadas? Milton, quem mudou foi o Brasil, né? Porque nessa mesma época, o Lula e o Geraldo Alckmin eram adversários e se criticavam, às vezes, com mais dureza do que as minhas críticas ao Alckmin. Hoje o Alckmin é vice do Lula. Porque o que mudou não foram a personalidade das pessoas, nem a minha, nem a dele. O que mudou é que nesse meio tempo surgiu um campo político de extrema-direita marcado pelo ódio, marcado pela violência e que fez com que setores que pensam diferente se unam para poder enfrentar esse campo. Isso teve em jogo na eleição passada com a chapa Lula-Alckmin, e isso está em jogo novamente nessa eleição. Sabe por quê, Milton? Porque o meu adversário, nesse segundo turno, que fugiu do debate, é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. É o candidato, aí sim, que mudou, que quando estava com Bruno Covas, como vice-prefeito, dizia que defendia a vacina. E o Bruno fez um bom trabalho de vacinação na pandemia. Agora já disse que é contra a vacina, pela aliança com Bolsonaro. É o candidato, se me permite, Milton, é o candidato que agora chegou a dizer que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, o que é um desrespeito com os familiares de pessoas que perderam mais de 700 mil entes Foi exatamente isso que ele falou, né? Disse, tem um vídeo dizendo isso, a gente pode inclusive mas não trazer aqui. Não em relação à obrigatoriedade da vacina ou ser contra a vacina. O candidato Ricardo Nunes, quando falou, disse que não seria obrigatório, mas não era contra a vacina. Do passaporte. Ser contra a obrigatoriedade da vacina agora é ser contra a vacinação. Começa a ficar ridículo a forma que os jornalistas defendem Nunes e tomam partido do atual prefeito. Repare na continuação desse trecho. Boulos começa a ficar incomodado com a enfática defesa de seu oponente pela bancada de entrevistadores. Agora deixa eu compreender uma coisa aqui. O que o senhor mudou, então, nesse tempo? Hoje o senhor não apoia mais ocupação de terra como lá naquela época? Milton, veja bem, os nossos adversários usaram a campanha inteira um conjunto de mentiras contra mim. Eu fui o maior alvo de ataques e mentiras
durante essa campanha toda, inclusive com direito a laudo falso na véspera de eleição. Mas aqui não tem mentira no que eu lhe perguntei. Não, no que você me perguntou, não. Me deixa explicar. Não, é que o senhor não me respondeu, mas está atacando o bandeira. Eu fui responder. Tá bom. Peraí, o fato do meu adversário estar aqui, né? Eu acho que já te expliquei. Eu espero que vocês pudessem ter essa mesma veemência, essas mesmas perguntas com ele. Uma pena é que ele fugiu. Eu não fujo. Agora me deu o tempo de responder, porque vim aqui para um debate, tive o respeito com quem está nos ouvindo que ele não teve. Então é o seguinte, em relação ao tema de ocupações, eu tenho maior orgulho de ter participado durante mais de 20 anos da minha vida de um movimento que deu casa para as pessoas, que lutava para que famílias inteiras pudessem ter um teto digno para morar. Milton, eu não sei se você já acompanhou um despejo. Já. Quando tem um despejo e você vê uma mãe, uma família, perdendo o último colchão do que ela construiu, perdendo tudo e sendo jogada no desespero na rua, é um dever moral você estar ao lado dessas pessoas. E foi isso que eu fiz ao longo da minha vida toda. O que o movimento social faz para a gente poder aqui combater as mentiras, que inclusive o meu adversário no segundo turno usa, não foi jamais invadir casa de ninguém. Isso é uma caricatura mentirosa. O que o movimento social faz foi identificar imóveis que estão em situação ilegal, imóveis que estavam lá. Sabe, quem está ouvindo deve saber, quando passa no centro de São Paulo e vê um prédio todo abandonado, pichado, que vira lugar de insegurança, principalmente para as mulheres. Ou quem anda na periferia e vê aquele terreno baldio que vira desova de carro roubado, desova de cadáver. O que o movimento fazia era pegar esses imóveis que estavam abandonados há 20, 30 anos, devendo mais imposto que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia social. E nós demos casa para mais de 15 mil famílias. Isso para mim é um orgulho. Agora, sabe por que os meus adversários me atacam, Milton? Porque eles não têm nada para dizer a respeito da minha trajetória. Candidato. Eu tenho muita dúvida se o nosso adversário, não para um monólogo. se o nosso adversário teria também o mesmo orgulho de dizer o que ele fez nos últimos 20 anos. A Maria Cristina vai fazer uma pergunta e eu vou só fazer um parênteses. A veemência da pergunta para o senhor será sempre a mesma para qualquer outro candidato. Não fazemos diferença na veemência da pergunta. O problema é que ele não apareceu, né, Milton? Então Vera Magalhães entra dando a entender que o tom firme de Guilherme é estridente e que dessa forma estaria angariando votos de Marçal. Candidato, a gente está notando desde o início da campanha uma moderação do seu tom, mas desde o seu discurso, quando o senhor foi para o segundo turno, o senhor subiu alguns decibéis. E hoje eu estou achando uns 10 decibéis mais altos do que a sua entrevista no primeiro turno aqui. O senhor está já em busca desse eleitor estridente do Marçal, por isso o senhor está elevando o tom de voz para mostrar o seu adversário como alguém mais fraco, que o senhor é essa a estratégia do segundo turno? E não fica muito estranho um candidato, uma roupa e um tom a cada fase da disputa ou a cada eleição? Vera, onde talvez você ou algumas pessoas vejam estridência, radicalismo... Não falei em radicalismo, eu perguntei do seu tom. Não, como eu disse, você falou em estridência e algumas outras pessoas podem ver radicalismo. Eu vejo firmeza. E isso também é o que as pessoas vão poder escolher no segundo turno. Se querem um prefeito fraco, um prefeito que atua, na verdade, como marionete, um pau-mandado de outros interesses. Quem botou ele lá foi o Dória, quem botou ele lá ali foi o Centrão. Ele não tem personalidade própria, ou se quer alguém que tenha posições firmes. As pessoas podem gostar ou não gostar de mim. As pessoas podem me criticar pelo que for. Agora as pessoas sabem o que eu represento, sabem de onde eu venho, sabem quais são as minhas posições. Isso é importante numa eleição, não alguém que se esconde, foge. Nós temos uma cadeira vazia aqui do meu lado que era para estar com o meu adversário. E é por isso, pelo que dizem do senhor, ou pelo que lhe criticam, que eu vou repetir a pergunta que o senhor não me respondeu. O senhor hoje não apoia mais ocupação de terreno? Milton, eu lhe respondi que eu tenho o maior orgulho de ter feito... Só que o senhor está concorrendo a prefeito. Não, mas aí essa pergunta não é para um prefeito. A pergunta é a seguinte:
num governo meu e da Marta, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, eu asseguro para você, Milton, olhando no seu olho e de quem está nos assistindo, será o governo com o menor número de ocupações da história da cidade de São Paulo. Sabe por quê? Porque ocupação de movimento social ocorre quando não tem política de moradia. E nós vamos fazer o maior programa de moradia e regularização. Candidato, desculpa, mas o eleitor não pode entender por essa sua resposta, que aliás tem sido reiterada, que na verdade o senhor está fazendo uma espécie de aliança estratégica com o movimento social e que por ser um governo do senhor eles pegariam mais leve e, por outro lado, teriam um poder de influenciar por dentro muito maior do que em qualquer outro governo? Vera, pegar mais leve? Pense com a cabeça do movimento social. Eu conheço, porque fiquei 20 anos no movimento. A cabeça do movimento social é a seguinte: é moradia para as pessoas. Se o prefeito de plantão não dá moradia para as pessoas, o movimento social vai à luta. Mas se o prefeito de plantão é um casca de bala... Se o prefeito de plantão dá moradia para as pessoas, o movimento social tem sua demanda atendida. Pode deixar essa comigo, Vera, que eu conheço o movimento, entendo bem, vou saber lidar e nós vamos ter o maior programa de moradia da história de São Paulo. Então a jornalista Maria Cristina entra numa pauta ideológica, abordando a questão de candidatos explicitamente transfóbicos terem tido uma votação expressiva para a Câmara, enquanto a vereadora mais votada do PSOL ser uma mulher trans. Maria Cristina, o respeito à orientação sexual das pessoas é uma coisa elementar, que está na lei e tem que estar na atitude de qualquer governante, né? A Amanda vai ser uma excelente vereadora, quero aqui parabenizá-la publicamente, aliás, a todos os vereadores que foram eleitos pela nossa chapa. E esse tema está no meu programa de governo, estará na nossa atuação. É disso que se trata. O que a gente tem visto, na verdade, foi uma campanha no primeiro turno marcada por fake news. Fake news querendo criar medo nas pessoas. Você que está ouvindo a gente. Quem não quer a mudança em São Paulo, por várias razões, para manter seus privilégios, para manter seus esquemas, quer criar medo. E aí quer criar medo, diz, não, porque o Boulos é radical, é invasor.